Muito bem, FM Dom Bosco, 11h19. Gente amiga, nós estamos, portanto, conforme anunciado, recebendo com muita alegria, com muita satisfação, estamos acolhendo aqui o Rafael dos Santos Silva, ele que é professor da Universidade Federal do Ceará, também é doutor em Sociologia pela Universidade de Coimbra, é membro do movimento Igreja em Saída, e estamos aqui para falar sobre essa obra aqui do Rafael, a dinâmica social da pobreza. Professor, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia Adriano, bom dia aos colegas que estão aqui na produção, bom dia a todos os ouvintes que estão agora nos acompanhando. Muito bom estar aqui com vocês. Que maravilha, viu? Agradeço demais aqui pela sua presença. E como falei antes da música do Ney Matogrosso, uma música belíssima, né? Tem gente com fome. Falar sobre a fome é falar sobre o mais profundo grau da pobreza, né? Da extrema pobreza, da vulnerabilidade. E, infelizmente, nós estamos em um contexto, creio que não seja só nacional, mas talvez planetário, em que há uma ojeriza, né? Há assim, um desprezo muito grande para com a pobreza, para com os empobrecidos. O que o senhor comentaria sobre esse contexto? Adriano, acho que o primeiro ponto de reflexão que eu gostaria de deixar é que a pobreza ela é uma produção política da sociedade. Não é? Nós escolhemos ter entre nós pessoas pobres. Nós, nesse sentido, é muito interessante falar isso ao teu público, porque tem familiaridade. Lá em Atos dos Apóstolos, não é? Ele dizia assim, e entre eles não havia quem passasse fome porque dividia tudo em comum. Exatamente. Então, a base o enfrentamento da pobreza não é tornar as pessoas ricas, mas é promover justiça distributiva. Nós vivemos numa economia em que politicamente nós esquecemos esse princípio da justiça distributiva. Então, aquelas pessoas mais vulnerabilizadas que por alguma razão não conseguem participar desse processo econômico, eles são afastados da sociedade. Isso define, por exemplo, nessa sociedade moderna, quem vai ser cidadão e quem não vai ser cidadão. Para que os seus ouvintes tenham ideia, nós estamos falando hoje de quase 800 milhões de pessoas no mundo que estão só no grau da fome. Mas se eu considerar os 3 graus de fome, que é a leve, a mediana, a moderada e a grave, nós estamos falando de quase 3 bilhões de pessoas. Todas promovidas por 3 circunstâncias básicas. Mudanças climáticas, essa foi a primeira causa mundial que produz pobreza. Né? As pessoas elas são afetadas pelas mudanças, precisam se refugiar em algum outro canto. Isso produz pobreza hoje para 400 milhões de pessoas. Para 200 milhões de pessoas. Nós temos as guerras, não é? E que está cada vez mais aumentando. Gaza é o grande exemplo disso. Você percebe que como a fome e a pobreza é uma manipulação humana? Basta olhar para Gaza. Não é? É uma construção histórica. É uma construção histórica. E ela sempre passa por esses 3 fatores. Mudanças climáticas, guerras, e o terceiro, que é o maior produtor de pobreza e fome no mundo, é o mau uso da economia. Ou seja, a concentração de riqueza, a ausência de justiça social dentro daquele processo. Não é? Então, quando eu tenho uma economia, e a economia recuperada aqui dos gregos significa cuidar da casa, quando eu deixo de cuidar da casa, necessariamente eu vou produzir pessoas, eu vulnerabilizo as pessoas e elas vão caindo nas 3 dimensões da pobreza que eu escrevo no livro, nos 3 ciclos da pobreza. Primeiro a desigualdade, depois a exclusão social, e, por último, a fome. Não é? E a gente precisa entender o seguinte, que se a pessoa passa muito tempo ou gerações dentro desse ciclo de fome, a tendência é que ela rompa o pacto social, ela se desfilie da sociedade, ela deixe de acreditar naquela sociedade. Matar ou morrer para ela se transforma em um bicho. Matar ou morrer para ela, fora da razão, não significa tanta coisa assim. Então, numa sociedade faminta, famélica, é comum o aumento da violência, o aumento dos conflitos, o aumento de uma sociedade estruturalmente violenta, da violência policial para tentar conter esse processo.
Então, é de fato um grande mal. E você me pergunta por que as pessoas a gente não topa falar sobre isso, né? A gente esconde, escamoteia, incomoda, porque talvez isso seja as nossas maiores vergonhas. Você sai contando por aí, ouvinte, as suas vergonhas para todo mundo? Não, ninguém sai. As pessoas ficam escondendo, deixa ali. Se descobrir, talvez negue, né? Mas ninguém sai falando as suas falhas. A pobreza, ela é a grande falha do sistema. Né? A fome, no seu limite, ela é a grande falha de um sistema do qual eu estou inserido. Logo, a culpa também é minha. A culpa é coletiva, óbvio, mas ela é também minha. É por isso que de forma geral, a sociedade ela não penetra no assunto para tentar resolvê-lo. Que seria uma coisa até simples, resolver a pobreza e a fome no mundo. Nós temos condições econômicas e não é de hoje para dar conta desse problema, não temos? De forma muito simples, se a gente pega 2,5% do orçamento bélico, ou seja, de tudo que a gente gasta com armas no mundo, nós precisaríamos apenas de 2,5% para acabar com a fome no mundo. Ou seja, a gente não precisaria de muita coisa. Claro que 2,5% de tudo que se gasta no mundo é muita coisa. Só para você ter uma ideia, em 2024, só os Estados Unidos enviaram para a Ucrânia 118 bilhões de dólares. Segundo a ONU, a gente precisava de 78 bilhões para acabar com a fome naquele ano. Ou seja, de fato é uma questão política que não se acaba porque não quer. Né? Esse é o grande problema. Na hora que a sociedade assumir essa vergonha e decidir vamos acabar com a fome está extinta no momento seguinte. Eu costumo dizer, é claro que as coisas elas são complexas, né? Eu tenho noção disso, dimensão institucional, enfim, todas essas questões. Mas eu costumo dizer, para simplificar, que a gente pode acabar com a fome por decreto. Por decreto. Né? Os gestores mundiais eles podem simplesmente se reunir, como estavam reunidos agora há pouco no G7, dizer assim, vamos acabar com a fome por decreto. A fome se extingue imediatamente. Porque você pega 2,5% do orçamento militar, joga entrega para a FAO para acabar com a fome. A FAO já tem todas as estruturas, nós produzimos alimentos para quase 2 vezes a humanidade, então não é por falta de alimento. Nós temos uma economia robusta, então também não é por falta de dinheiro. Né? Então basta vontade política e você acaba com a fome. Eu teria muito orgulho de perder o meu objeto de pesquisa. Não precisaria pesquisar sobre isso. Assim, a questão central da sua tese doutoral trata sobre a fome nas cidades, né? A fome urbana. Eu queria falar um pouco sobre isso mais adiante, mas eu queria que o senhor comentasse, a gente tem 2 minutos para ir para o intervalo, mas eu tenho escutado muitas pessoas, né, empresários, donos de empresas até muito grandes no nosso país, criticando, por exemplo, as políticas de transferência de renda. Muita gente falando contra o Bolsa Família. Né? Uhum. E a gente percebe que as propostas dos mais ricos sempre vêm no sentido de tirar dos pobres. Uhum. Ninguém quer dividir nada, ninguém quer pegar os 2,5%, por exemplo, aí, e compartilhar, uhum. Né? Uhum. E dividir. Né? Então, assim, tem sentido, tem razoabilidade essas críticas todas, as políticas de transferência de renda, na sua opinião? A política de transferência de renda ela é uma política, eu abordo isso, um modelo de enfrentamento à pobreza que a gente chama de abordagem socioeconômica da pobreza. O mercado estava sem mercado consumidor, não tinha quem consumisse. Então, as agências internacionais, como a ONU, a FAO, etc., começaram a elaborar projetos para colocar, para que os governos federais de cada país, principalmente os países periféricos, transferisse para as pessoas mais pobres para que elas pudessem consumir. Então, automaticamente, geraria uma economia positiva. Só o que aconteceu que eles não calcularam? Quando a pessoa começou a receber esse valor, mesmo que pequeno, mesmo que módico, né, eles passaram a ter uma certa substância com relação, compararam a mão de obra que eles tinham barata.
Então eles começaram a dizer, olha, se me pagar de forma justa, eu trabalho. Se não pagar, eu não trabalho porque eu fico... Agora eu tenho escolha. Agora eu tenho escolha. Então isso equilibrou, não é? Equilibrou a relação entre patrão e empregado. Óbvio que os patrões não gostaram disso, não é? Porque eles tiveram que... as pessoas os trabalhadores agora tiveram condições de ficar de pé e dizer assim, me pague um salário justo que eu faço o serviço que você quer. Não é? Então, aqui há uma espécie de reconfiguração das forças de classe. Então, os patrões, óbvio que vão contra esse processo, porque perderam mão de obra farta, porque perderam mão de obra barata, porque agora vão ter que negociar. No interior o pessoal diz, rapaz, não tem quem queira mais dar um dia de serviço. Né? Mas porque agora tem uma opção. Porque também nunca teve quem pagasse justamente um dia de serviço. Exato. Professor, eu gostaria de voltar do intervalo, e a gente vai fazer o apoio cultural agora, e pedindo que o senhor falasse um pouco sobre as categorias, né, da pobreza, até chegar na questão central da sua tese, que é a pobreza urbana. Não é verdade? Então, okay. 2 minutinhos, a gente vai para o apoio cultural e volta já já. Olha, gente, enquanto isso, a gente conversa aqui com o pessoal que está nos acompanhando aqui pela live, aqui no nosso Instagram. Rafael, mas a questão da transferência de renda, né? Aqui no Brasil, você acredita que a gente ainda precisa dessa política por muito tempo? Quais são as portas de saída, sabe? Eu escrevi um artigo agora há pouco, justamente respondendo essa pergunta. Qual é a porta de saída, né? Já está espalhado, acho que está no site do Segunda Opinião. Podem procurar lá. Nós estamos com um prazo, um processo muito curto de transferência de renda. Apenas uma geração é beneficiada com isso. Se a gente contar de 2000, 2003, quando essa política começou mais efervescente, não é? Até agora, é apenas uma geração. E uma geração é muito pouco, não é? Para poder a gente falar... Alguns falam em 7 gerações. A gente vai precisar de umas 5, 6, 7 gerações para poder essa política ganhar volume, ganhar... Então, gente, se eu nasço em uma família, deixa eu ver se eu estou entendendo, se eu nasci em uma família extremamente pobre, né, empobrecida, então eu vou precisar de pelo menos umas 5 gerações para ter mobilidade. Eu posso dar o meu exemplo. Né? Escutando, o meu exemplo é o seguinte, eu sou a primeira pessoa formada nas famílias, tanto paterna quanto materna. Nós estamos falando de 5, 6 gerações. Primeira pessoa a entrar na universidade. Eu sou a primeira pessoa a entrar na universidade. E virar doutor. E virar doutor, então, nem se fala. Não é? A expectativa dos meus filhos, das minhas filhas agora, é galgar cursos que só a elite tinha. Por quê? Porque eu já tenho um suporte para dá-la. Né? Então, mas assim, eu tenho primos que não fizeram isso. Parentes de primeiro grau que não conseguiram fazer esse processo. Então veja o que é esse processo geracional que isso impede. Então nós temos um estoque de pobreza muito grande. Aqui no Ceará, por exemplo, segundo os dados do IPES, nós estamos falando de 4 milhões de pessoas em situação de pobreza. De fome é 700 mil. E lembrando da desigualdade, já temos aí não sei se 3 dezenas ou mais de bilionários, não sei. Dia desse tinha 17, mas já aumentou isso aí. Aqui nós temos 21 e poucos bilionários. Pouco mais de 2 dezenas de bilionários. De bilionários. Com B de bola, pessoal. Bilionários. Gente que tem 10 bilhões de reais na conta e que não está utilizando, diga-se de passagem. Não é aquilo que ele utiliza para pagar o cartão do dia a dia, não. São 10 bilhões, outros têm 3, outros têm 5, enfim. É uma farra, não é? É uma farra da economia, da má utilização da economia. Qual é a porta de saída? A porta de saída tem 2. Uma radical, uma outra possível. A radical é mudar a lógica econômica. Eu preciso sair desse modelo de economia de exploração, de economia de exploração do sistema do trabalhador. Por exemplo, eu preciso que o Congresso pare de taxar a conta de luz como fez esses últimos dias. Eu preciso que o Congresso deixe as políticas públicas acontecerem, de inclusão social. Isso é mudar o modelo econômico.
Talvez nem fosse tanto mudar o modelo econômico, mas seria uma saída. Eu preciso que o Congresso diga assim, olha, nós não precisamos desses 40 bi aqui e dedique para acabar com a fome no Brasil. Você acha que o presidente Lula tentou algumas vezes e não conseguiu ou não tentou? Não, ele tentou. Ele tentou. Não radicalizou. O Lula não radicalizou no sentido de mudar a economia. Não tem base para isso. Não tem base política ou social para isso. Mas desde o primeiro governo Lula, isso aconteceu. Tanto é que eu estou aqui para contar essa história. Minha família foi beneficiária dos programas de transferência de renda. Depois, com isso, a gente conseguiu ir... ProUni. ProUni, depois a gente foi avançando, foi aproveitando as oportunidades que o governo ia dando e de repente eu estou dentro da universidade. Então, assim, é claro, e igual a mim tem vários outros exemplos. Tem vários outros, não sou o único também. Mas por quê? Porque houve a oportunidade. Agora, o Lula não vai conseguir por causa do Congresso, isso é verdade. O Congresso, o Congresso é aquele 1% do PIB que está ganhando 300 bi de isenção, é o 1% do PIB que está ganhando os 400 bi de imposto de renda, é aquele que não paga o imposto de renda, né? Aquele que sonega. Então tem todo esse processo que a gente precisa contabilizar. Inclusive, eu estou lembrando do Ulisses Guimarães, né? Falando em congresso, né? Sempre que alguém perguntava, o doutor Ulisses dizia, né? É o senhor constituinte, né? Ele dizia, espere para ver o próximo, né? O próximo congresso. Você está achando esse congresso ruim? Então tem que aprender a votar, né, professor? Espero que, exatamente. Temos que votar melhor. A porta de saída é aprender a votar. Vamos voltar aqui agora para o rádio. Muito bem, FM Dom Bosco faz parte da minha vida. 11 horas mais 36 minutos, nós estamos aqui cumprindo um mandamento de São João Bosco, divulgando os livros bons, entre eles a Dinâmica Social da Pobreza, que é a tese doutoral aqui do professor Rafael Silva, doutor em Sociologia pela Universidade de Coimbra, professor da UFC, membro do movimento Igreja em Saída. Professor, a pobreza, então, ela tem várias categorias, né? Então, o senhor a sua tese trata da pobreza urbana. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas categorias da pobreza, até chegar na pobreza urbana também, aqui para os nossos ouvintes. É muito comum a gente ter... Milton Santos dizia o seguinte, a pobreza é um fenômeno fácil de ver, difícil de definir, porque ela muda, segundo um território, segundo uma comunidade, por uma pessoa ou outra, ela vai mudando, ela tem essa... Por isso que ela é dinâmica. Então, eu quis entendê-la a partir... E como a gente não tem dificuldade de definir, obviamente que a gente tem dificuldade de enfrentar. Né? Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer. A gente está sempre reagindo à pobreza, porque ela vai se reconfigurando de acordo com o comportamento de cada sociedade. Então, a minha tarefa aqui é reunir o máximo de informação possível, traçar um quadro categorial, para que quem for fazer a política pública olhe para aquele quadro e consiga enfrentar a pobreza de uma forma mais concreta. Então, bom, isso é um trabalho de 5, 6 anos. Não é? Eu não comecei essa caminhada agora. Eu já tenho um livro, outro livro de dissertação de mestrado, que trabalha sobre a ideia do Bolsa Família, da distribuição de renda. Ou seja, tem uns 12, 13 anos que eu estou dedicado a esse tema. E eu li muita coisa sobre esse fenômeno. O que eu consegui sintetizar e resumir é que a pobreza ela se reproduz em 3 ciclos. O ciclo da desigualdade, o ciclo da exclusão social e o ciclo da fome. Na desigualdade é basicamente a ausência de renda, de educação e de saúde. Aqui é o IDH. Eu preciso ter renda, mas para ter renda eu preciso estar vivo, preciso ter saúde. Para poder produzir cada vez melhor, me adaptar às novas tecnologias e ao mercado, eu preciso de educação. Quando isso falta, o indivíduo ele é jogado na zona da exclusão social. Aqui são os acessos estruturais de uma cidade. Falta moradia, falta saneamento, falta mobilidade urbana, falta acesso às diversas políticas públicas que lhe garantem o acesso à cidade. A ideia de cidadania.
Quando ele rompe esse ciclo, que ele passa muito tempo sem essa infraestrutura, observe que ele já está vindo lá da desigualdade. Não é? Ele agora está exposto à exclusão. Quando ele não consegue sair da exclusão, ele vai ser jogado na zona da fome. Aqui é a ausência mais brutal da cidadania. É quando lhe falta tudo, inclusive o que comer. Ou a expectativa de comer, que é o que a gente chama de fome moderada. Não é? Então, veja que o indivíduo ele vai descendo camadas, ele vai sendo jogado dentro de um sistema, não é? De um sistema reprodutivo desse processo. Isso pode acontecer com um pai, amanhã o filho nasce, o pai está na desigualdade, o filho nasce e vai para a exclusão, o neto nasce e vai para a fome. Estou falando do processo geracional, né? E que, no limite, quando todos esses processos são vencidos, ele cai na zona da desfiliação social. O que é desfiliação social para o nosso ouvinte entender? Existe um pacto de segurança, de não violência entre eu e você. Eu passo por você, você passa por mim, a gente resolve não se agredir, porque a gente desenhou racionalmente que a gente não se agride. Eu não lhe agrido em função de você também não me agredir. Isso é um pacto civilizatório. A pessoa que está se desfiliando, ela perde essa capacidade de pensar racionalmente. Então ela vira uma espécie de bicho faminto no meio de uma sociedade opulente. Se desumaniza. Se desumaniza completamente. Então ela vira, por exemplo, um prato cheio para o tráfico de drogas, para a prostituição, para os conflitos urbanos armados. Ela vira um prato cheio para todos esses... ela se revolta contra o Estado. Não é? É comum ela se revoltar contra a própria sociedade. Então ela vira uma pessoa desumanizada, e se essa pessoa desumanizada tiver uma arma na mão, por exemplo, matar ou morrer para ela não significa muita coisa. Por isso que a gente vê muitos jovens, né? É claro que isso explica boa parte da realidade. Não explica toda a realidade, mas isso é boa parte da realidade. Jovens de 16, 17, 20 anos no máximo, indo para a luta armada, para o conflito urbano, né, hoje de forma muito fácil, e a gente pergunta, mas por que você está fazendo isso? Você é muito jovem. Ah, mas se eu morrer não tem problema. Eu já vivi. Quer dizer, ele rompe com a expectativa de vida do outro, inclusive. Ele perde o sentido do outro. Esse é o problema da fome prolongada, da pobreza prolongada. Então nós precisamos enfrentar esses ciclos, né, e interessante porque a gente sabe disso na prática. Né? Eu tenho certeza que os ouvintes eles estão dizendo, não, mas eu já sabia disso. Por quê? Porque você vê. Você vê isso no dia a dia. Né? Agora, sistematizada em forma de teoria que possibilite, né, os fazedores de política pública pensar de forma mais orgânica, mais coesa, isso é a primeira vez que isso está em tela. Por falar em fazedores aí de políticas públicas, né, qual é o papel? Eu imagino uma situação tão complexa, nós não podemos jogar toda a carga, embora o Estado que arrecada os impostos, o Estado que é responsável por organizar essas políticas públicas, que muitas vezes não vem exatamente dele, às vezes a sociedade civil contribui. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero perguntar é o seguinte, qual é a saída, qual é o nosso papel enquanto Estado, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto cidadãos? Eu costumo dizer que a boa responsabilidade é do Estado, mas a ampla responsabilidade é coletiva. Todos nós temos responsabilidade sobre isso. Não é? A saída nesse momento é, por exemplo, no Ceará. O Ceará, pela primeira vez, eu não estou fazendo propaganda gratuita, não se trata disso. Primeira vez o Ceará está enfrentando o problema da fome de forma institucionalizada. A partir de uma experiência da sociedade civil, as cozinhas comunitárias, e que bom, né? Todo mundo junto. Isso, exatamente. Ele absorve o que a sociedade está praticando e organiza isso de forma institucional. Só que a gente precisa avançar mais ainda. O programa do Estado, por exemplo, ele atinge hoje 300 mil pessoas. É muita coisa. Né? Mas nós temos um estoque de 700 mil pessoas. Então, o que é que a sociedade, a elite diz? Né? Olha, qual é a porta de saída?
Quando é que esse povo vai sair aí para deixar, né, para eu tirar a minha responsabilidade sobre isso? Na realidade, a gente não tem que responder isso agora. A gente tem que aumentar a capacidade do Estado de chegar nessas 700 mil pessoas. E quando eu digo Estado, eu não estou me referindo só ao programa de governo, não. Eu estou me referindo, por exemplo, ao papel das igrejas, o papel das organizações, o papel dos políticos, o papel da Assembleia Legislativa, das universidades, do Exército, seja lá o que for. Porque a responsabilidade ela é coletiva. É mais fácil para o Estado controlar isso porque tem um staff, porque tem pessoas que se dedicam a esse programa, a esse projeto e tal. Mas a participação precisa ser coletiva. Precisa ser ampla e quanto mais ampla, quanto mais múltipla, melhor. Porque a fome ela atinge a todos, não é só quem está faminto. Não é? Tem o Milton Santos, Josué de Castro, diz assim, haverá um dia em que metade da população não vai dormir com fome e a outra metade vai dormir com medo daquelas que não têm fome, que têm fome. Você que ainda não leu, procure ler a Geografia da Fome, do Josué de Castro. Professor, a gente está caminhando aqui para o final, professor Rafael Silva, autor dessa obra, A Dinâmica Social da Pobreza, onde, como o professor bem falou, tudo está aqui de uma forma mais elaborada, mais organizada. A gente precisa ter esse conhecimento, porque muitas vezes, diante dos conflitos sociais, das violências que a gente se depara com elas todo dia, muitas vezes o julgamento é apenas moral. Ah, ele fez isso, ela fez isso porque não presta, porque puxou aquela tia materna dela, ou dele, sabe? Então a gente começa a julgar, a revitimizar as pessoas por não ter esse conhecimento mais amplo, mais elaborado, né? E por é uma forma também de eu me eximir do problema. Né? Pois é, olha, que se virem, né? Ele é pobre porque quer. Então, eu queria, a editora Caravana, né, o grupo editorial aqui, a editora do livro A Dinâmica Social da Pobreza, quero me calar, quero agradecer a sua presença, deixar o espaço para as suas considerações e também que o senhor possa compartilhar conosco de que forma a gente pode acessar essa obra. Viu? Obrigado aqui pela dedicatória. Eu que agradeço voltar a falar. Chega um momento em que o livro ele precisa ser lido, né? Você pode discordar do que está ali, isso é bom que se faça, porque a partir daí você cria outra coisa. Eu não estou querendo apresentar a verdade aqui, mas é um livro de 5 anos de pesquisa, de doutorado, que trata da realidade urbana de um interior de Crateús como uma experiência. Você pode encontrar no site da editora Caravanas. Aqui em Fortaleza nós não temos ainda uma distribuidora, mas é fácil encontrar na internet. Editora Caravanas, eles entregam, o livro está muito bem elaborado, com um marketing muito bem bonito, então, com um prefácio de Leonardo Boff, que foi muito generoso ao prefaciar essa obra, a quem eu agradeço demais, e eu espero que afete. Eu espero que as pessoas elas entendam, leiam, se afetem, e a partir disso criem ou elaborem as suas próprias formas e percepções de ver a pobreza, este mal, esta nossa vergonha que ainda hoje nos coloca, nos desumaniza. Então, enfrentá-la é preciso compreender. E eu acho que o livro ele cumpre essa tarefa até hoje. Depois pode ser que já se perca um pouquinho. Rafael, um grande abraço. Assim como eu, o professor é fã do Padre Zezinho e pediu a música Sociologia, que a gente ouve agora. Beleza. E aí, pessoal, gostaram aqui do nosso bate-papo? Espero que vai ficar registrado, vai ficar guardado aí no nosso Instagram, tá certo? E essa é a nossa contribuição através do rádio, viu, Rafael? Que é um veículo centenário, mas que se reinventa a cada momento. Né? Ele vai se linkando aí com essas tecnologias modernas, com as redes sociais, e a gente vai caminhando, né? Eu me despeço dele, você vê? Uhum. Então, eu queria deixar um abraço a todos e a todas vocês. Espero que leiam o livro e se afete com essa dimensão social da pobreza. Vamos enfrentar juntos esse mal, porque eu acredito que há saída e a saída está em nós.